Turminha, agora vamos para o estágio operatório concreto. Então, nesse momento, a criança está já por volta dos 7 anos e gradualmente, desde o estágio anterior do pré-operatório, ela vai adquirindo, né, essa capacidade mais elaborada de raciocínio, tá ok? Então, esse estágio é aquele que a habilidade de realizar operações se dá apenas no concreto. Então, a criança, nesse momento de 6, 7 anos, até por volta dos 12, né? Ela vai adquirindo as operações. Porém, nesse momento ainda, ela precisa pensar concretamente nas situações. Então, ou ela precisa usar materiais concretos para entender a situação. É quando a criança, por exemplo, precisa de pauzinhos, pedrinhas para fazer uma conta, né? Ou ela precisa pensar numa coisa concreta. Um probleminha matemático, você tinha 3 carrinhos e ganhou mais 2, é algo concreto. Então, assim, ela não tá vendo, pode não estar vendo o carrinho, mas na hora de resolver o probleminha, ela pode então querer fazer pauzinhos e risquinhos no caderno para concretamente ela visualizar a situação. Então, ela entende, por exemplo, né, essa questão da reversibilidade, da conservação das operações, né? Porém, ela precisa sempre se sustentar em situações concretas. Então, ela tem uma capacidade de raciocinar sobre o mundo de uma forma mais lógica e adulta do que uma criança na fase anterior. Porém, não está ainda completamente maduro. Então, ela precisa ainda de um apoio concreto. Lembrem-se, pessoal, que essas operações, né, o desenvolvimento dessas operações no raciocínio da criança é uma exigência para que ela aprenda as 4 operações básicas que são trabalhadas no ensino fundamental 1 e também para a alfabetização. Muitas vezes crianças que têm dificuldades para a alfabetização e para a compreensão das 4 operações básicas de matemática é porque às vezes ela ainda não tem essas operações formadas, ela está ainda muito próxima do estágio pré-operatório, estágio anterior, mesmo que ela venha a ter a idade, né, sugerida por Piaget de 6 a 12 anos. Piaget, não sei se vocês lembram no vídeo, ele falou que depende da estimulação que a criança tem, da cultura que ela está, da escola, da qualidade da escola que ela está. Ele chegou a observar a diferença de 3 anos. Então, você pode pegar uma criança de 6 que está agindo como o que é esperado para uma criança de 3, ou ao contrário, encontrar uma criança de 6 que está agindo como uma criança de 9. Né? Então, 3 ou a mais ou a menos é possível, mesmo sem a criança ter deficiência, mas é por falha realmente nos estímulos. Então, por isso a importância de uma educação infantil bem trabalhada para que a criança chegue no Fundamental 1 e consiga responder, né, ao que a expectativa de alfabetização, né, de conhecimento matemático que é solicitado, então, nesse nível de escolaridade, tá ok? Então, é um período que vai gradualmente, né, os estágios, como eu já falei, dos 3 até os 12 anos, onde vão aparecendo
as operações na criança. Então, aos 3 anos, é possível que a criança já consiga, por exemplo, colocar alguma coisa em ordem de tamanho, que sejam poucas coisas, entender o que é maior, o que é menor, né? Mas isso vai gradualmente e é esperado que por volta dos 12 anos ela tenha todas as operações formadas, né? E que o pensamento dela já esteja maduro, muito semelhante ao de um adulto. Agora, o que a gente vê por um problema cultural, um problema social, um problema de estimulação, um problema pedagógico, né, educacional, às vezes tem pessoas que chegam à fase adulta e elas funcionam muito ainda como se estivesse, né, ela está no período das operações concretas. Vamos supor, ela chegou até, ela fez o fundamental completo, tudo, só que ela não desenvolveu por várias falhas que eu citei, né? Então ela funciona ainda como uma criança no estágio operatório concreto. Ela precisa contar nos dedos para fazer a operação, às vezes ela não consegue entender divisão, né? Isso ocorre bastante. Então, no estágio operatório concreto, a criança já tem, então, a noção de reversibilidade. Então, um exemplo aqui, né? É o entendimento de que ações físicas e operações mentais podem ser revertidas. Então, a lógica de se A é igual a B, então B é igual a A. Isso é uma lógica que crianças nessa fase, elas já conseguem compreender. Certo? Que é aquela tal história, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Que a gente aprende. É essa reversibilidade, tá? Inclusão de classes. O princípio de que classes subordinadas de objetos estão incluídas em classes superordenadas. Então, A é uma vogal. As vogais são letras. Então, obviamente, A é tanto letra quanto vogal, certo? Porque letra seria o quê? Um grupo maior. E a vogal as vogais seriam um grupo menor pertencente ao grupo maior que comportam todas as letras. Isso também uma criança no operatório concreto, ela consegue, desde que seja trabalhado no concreto, tá ok? Decalagem horizontal. Aplicar os mesmos tipos de pensamento a novos tipos de problema. Então, por exemplo, você ensina para a criança uma forma de fazer uma continha de multiplicação. Você dá lá um probleminha para ela. Ela entendeu como resolve. Aí você dá um probleminha similar a esse. Então, espera-se que a criança que está no estágio operatório concreto consiga transferir aquela ideia que ela aprendeu numa situação numa outra similar. Isso é característica de uma criança que está no estágio operatório concreto, tá ok? Aqui a gente tem um gráfico para mostrar que lá da primeira série, né? Que isso aqui foi quando era seriado ainda, até o final da terceira série, por volta dos 9 anos, vamos supor assim, vai? A gente tem um aumento bastante grande de várias operações. Então, conservação de massa, inclusão de classe, classificação hierárquica, conservação de peso, conservação de volume. Então, existe um estudo estatístico para mostrar, né, quais que são mais desenvolvidas em cada, né, como elas vão gradualmente aparecendo e melhorando, né, esse raciocínio.
Uma característica dessa fase é as crianças gostarem muito de coleções, então o professor esperto, ele vai usar desse recurso em sala de aula. Então você pode trabalhar coleções de quê? De pedras, de folhas, de conchas, coleções, depende, a criança às vezes tem lá coleções de alguma coisa que está na moda, eles sempre inventam, é uma figurinha, é um brinde que vem alguma coisa, usar aquilo como recurso pedagógico. Então, assim, coleções que pertençam à classe da criançada, né? Então, nós vamos montar esse ano uma coleção de folhas, e aí você já usa aquilo em ciências, você estuda isso em geografia, você já vai usar aquilo, né, aquela coleção feita pelos alunos como recurso pedagógico. Os jogos também, jogos de tabuleiro, né, jogos eletrônicos entra numa outra categoria, não é nessa lógica, tá, gente? Não dá para comparar aí. Mas os jogos de tabuleiro, eles são jogos que começam a interessar a criança nessa fase. Então, o professor também pode, né, usar muito dos recursos de jogos como meio pedagógico. A criança já consegue ver o ponto de vista do outro, tá ok? E o próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre o último estágio, que são operações formais, tá ok? Até já!